vez mais uma oportunidade. Hoje, para o encerramento da nossa série de mensagens sobre os profetas, hoje tem um encerramento diferente, né? Vamos tratar dos salmos. Mas antes disso aí, eu vou perguntar de volta, né? Quem é que gosta de sonhar? Dormindo e acordado. Como os sonhos se realizam? A espera do filho voltando, né? A espera do marido vindo da igreja. Uma doença que você está tratando que fica bom, né? Os ossos estão se curando, os ossos ficam bom, o tratamento, né? Fica bom, né? Então os sonhos, eles nascem como flores dos terrenos da mente humana. Já dizia Augusto Cury. Eu vou falar de Augusto Cury? É o maior especialista em gestão humana e emoções humanas também. Já li vários livros, best-seller, né? Diz que há dois tipos de sonho. Os nossos sonhos produzidos quando estamos mergulhados no sonho à noite dormindo, né? E de dia, quando produzimos os sonhos acordados, vivendo a batalha da existência, sentindo a vida que pulsa em nosso dia a dia. Não existe sonho que produzimos quando nasce o filho, quando conquistamos algo que não adquirimos, né? Eu acho que os jovens, o sonho deles sempre é o que é? Puxa, eu quero passar no vestibular, eu quero terminar a faculdade. Ou então passar no concurso. É o sonho, né? Ou então casar, né? Esse sonho eu já passei por todos os estágios aí de sonho, né? Eu consegui, eu terminei a faculdade, eu concluí também o curso de meteorologia, né? Eu também passei no concurso, né? E casei, né? Finalizou. E os filhos, né? Então os sonhos estão se concretizando, os sonhos assim do dia a dia, né? E pensando nisso, eu lembrei, vamos abrir o livro de Salmos. Salmos capítulo. Antes de ler o capítulo, eu vou perguntar para você o que quer dizer a palavra Salmos. O que quer dizer Salmos? Mas deve estar bem aqui, né? O que quer dizer Salmos? Acabamos de cantar aqui, né? Olha umas cantadas. Isso. São louvores, agora quer dizer louvores. São alegria, são de alegria, são de. Quando os judeus saíam para a festa dos Israelitas, eles saíam cantando. Né? Então aqui diz que tem vários tipos de salmo, e a vida, o salmo nos representa. Aí você lê o salmo 46, se está passando dificuldade, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em tribulação. Puxa, esse é para mim, né? Você vai viajar, né? Salmo 121. O guarda vai entrar e sair, você está o Senhor no pastor do faltará, né? Vários salmos, salmo da palavra de Deus, salmo 119. E às vezes tem personagens que parecem com a gente. A Bíblia é cheia de personagens. É igual. Puxa, eu passo a mesma situação. Lembra de Elias na caverna? Outra vez nós somos como Elias, estando lá, com medo, amedrontada, cai de depressão. E às vezes parecendo com Elias. Era temente a Deus, mas tinha falhas, eram humanos. E a Bíblia ela fala disso, né? Então vamos abrir para o Salmo 126. Vamos ler o Salmo 26. Quem conhece esse Salmo? Lembra que conhece mesmo, não é estudado. Salmo 126. Alguém está aí? Abriu? São só 5 versículos. Aliás, 6 versículos, né? Acharam? Pode ler para mim. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grande coisa o Senhor tem feito por ele. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres.
Restaura, Senhor, a nossa sorte com as correntes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Olha, muito obrigado a Deus pela palavra. O sentença dessa diz que a palavra é eterna, ela atravessa todos os tempos, como as eras, investigam até nós. Nós estamos aqui, muitos povos, Deus, preservar essa palavra, muitos sofreram, mas são vitoriosos confiando nessa palavra. Portanto, também confiar nela, que ela nos ajude, se Deus divide os filhos, refletir a nossa alma e podemos compreender que tu és o Deus ontem, hoje e eternamente. Com tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a gente os salmos, que são os cânticos, né? Uma coisa interessante do salmo é que contém 150 poesias cantadas pelos judeus, que são as peregrinações. Ou seja, só a peregrinação, o canto integral, 120 ao 134, chamado canto de peregrinação, canto integral ou canto de romaria, né? Ele saiu da sucesso de Jerusalém e saiu cantando esses hinos. Os serventes não haviam cantado, tem coisa lá meus olhos para o monte, né? E quando chega o 126, ele diz também, é o resultado dos judeus na antiga subida. E os judeus aqui, 126, agora é o contrário, eles estão voltando para a sua terra, Jerusalém, cantando alegre, né? Os salmos fechados, salmos pelo exílio, e este pode exílio. Qual é o salmo do exílio? Alguém lembra aí? Salmo do exílio? 137. Vamos ver aqui, salmo 37, o que ele diz? É o salmo do exílio, quando estavam lá na Babilônia, né? Vamos ver só até o versículo 4. Quem achou para ler? Leia. Dei graça ao seu Senhor, porque 37, né? As margens dos rios de Babilônia, nós nos aceitamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas armas, pois aquele que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cantos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Na fotografia diz assim: sentados junto aos rios de Babilônia, chorávamos, lembrando de Jerusalém. Nós pendurávamos nossos instrumentos musicais, as harpas e as liras dos galhos dos salgueiros. E para aumentar nossa dor, o Babilônia pediu para cantar umas canções alegres que faziam parte do culto em Jerusalém. Mas como? Como cantar os hinos dedicados ao Senhor nessa terra estranha, onde os homens maltratam e castigam? Então, eles tinham saudade da terra. Há uma poesia, quem gosta de literatura português, Gonçalves Dias, em 1843, é a canção do exílio, né? Quem conhece? Quando ele foi estudar lá em Portugal, na época do Brasil, no início da Império, né? Então, isso vai ter. Então, lá vem a canção do exílio, diz: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As árvores tem gojeira, uma gojeira do lado, né? Minha terra tem isso, ele começava a fazer um paralelo entre aqui e o Brasil. É a canção do exílio, muito conhecida, né? Isso também dá para sentir saudade da sua terra, né? Isso só se entende. Quando o Senhor restaurar a sua nação, ficamos como quem sonha. Aqui era tristeza, agora aqui alegria. Voltando aqui para o texto, né? A frequência do povo, ao ver sua sorte mudada, né? Promessa: salvo de entrar com a mensagem de perseverança para que voltaram e enfrentaram dificuldade de reconstrução, destacando que os que semeiam lágrimas com alegria sem parar. Esses salmos iniciais são os prediletos favoritos, né? O pessoal diz: grandes coisas o Senhor fez por nós, que está falando, muito simples, né? É um canto de romagem. A gente pode enxergar nele a alegria de todo o povo, em 100 versículos, né? O contexto salmo é o retorno do povo preso, do cativeiro babilônico, voltando para nossa terra. Esse salmo ele fala do passado, do versículo 1 ao 3, ele fala do passado. O 4 fala
fala do presente, é uma oração. O 5, ele fala do futuro, que Deus fará, né? E quer dizer o quê? Passado, presente e futuro. Deus é mesmo ontem, hoje e amanhã. Deus fez hoje, fez ontem, fez hoje e fará amanhã. Porque as provas de Deus, ela não acabou. Mas Deus está sempre ativo, né? Deus não é um Deus parado, não está, não é que nós paramos, mas não. Deus continua, Deus é eterno, né? Isso é o quê? Mas por que a causa de tanta tristeza desse povo, né? A causa o quê? Divisão, dispersão, sofrimento das nações pagãs, tudo isso causa do pecado. Vamos só ver a causa bem rápido, Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Vai dar para passando Deuteronômio 28. Chega lá, Deuteronômio 28. Pronto. 28, versículo 9 e 10. Quem diz? É a promessa, né? O Senhor te constituirá, fazia um povo santo como tem jurado. Quando guardar os mandamentos do Senhor teu Deus, dar nos seus caminhos. 10. Todos os povos da terra vão ter chamado pelo nome do Senhor e terra no meio de ti, né? Agora foi o terceiro, lá no 45, no versículo 45, mesmo capítulo. Que é o terceiro? Todas as maldições eram sobre ti, te perseguirão, te alcançarão até ser destruído. Tu não ouviste a voz do Senhor teu Deus, aguardar o mandamento e os estatutos que ele te ordenou, né? 46. Eu não tomei o considerado como alguém que tem que atuar assim para sempre. Adiante, né? Não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a bondade de tudo existia, né? E o que mais? Outro versículo fala. 48. Assim com fome, com sede, com nudez, com fora de tudo, se virás inimigos que o Senhor virá contra ti, sobre o teu pescoço, para um jugo de ferro, até que te haja destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe da extremidade da terra virá, no voo impetuoso da águia, cuja nação língua não entenderá. Pronto, ele 50. Nação feroz de rosto, que não respeitará ao velho, nem se atenderá, nem ter piedade de Deus. Isso que vier sobre ele, desobediência. Então a causa de tudo isso foi o quê? Desobediência. Então hoje quando você está passando alguma escolha que está fazendo, o quê? Desobediência. Né? Algum mandamento que você não obedeceu, você está passando por isso. Às vezes até a questão de ansiedade. Não ande ansioso, não ande ansioso, não ande preocupado. Nem se sem ansiedade vai criar problema. Porque desobediência é ansiedade. Não ande. Deus é nosso amparo, nossa segurança, né? Continuando, né? O resultado, não está aí, né? O resultado foi em 722 a.C., essas datas são bem significativas. Em 722 a.C., veio a Síria e levou todo Israel, foi deportado, foi levado da Síria lá para de Israel, porque ele não tinha divisão, né? Era 10 tribos dos tribos, 10 era em Samaria e 2 era lá em Jerusalém, na Judéia. Só que as 10, a Síria levou e o povo ficou disperso, né? Foi deportado tudo para a Síria e lá ficou poucos povos. Foi misturado com outros povos, aí gerou só Samaria, os samaritanos. Agora, mesmo agora, o rei de Judá, mesmo após severa advertência de profeta com Jeremias, se revelaram repetidas vezes como poderoso rei da Nabucodonosor. O resultado? Em 605 a 586, os babilônios sitiaram Jerusalém, destruíram o templo, levaram grande parte da população nova, destruída para exílio na Babilônia. Lembra que de Daniel foi levar os nobres mais jovens, mais inteligentes, mais moços, mais altos, bonitos, né? Então quer dizer que muita gente ficou, né? Alto, bonito e inteligente, né? Mais jovens, né? Então ficou os Daniel e os amigos. E o profeta Ezequiel veio profetizou durante o cativeiro da Babilônia, vai ser deportado também para lá, né? Então, profetas do exílio, lembra? Daniel, Ezequiel, os pós-exílios, Ageu, Zacarias, Malaquias. E Jeremias,
Jeremias ficou entre o pós, o pré e o pós, né? Porque ele viu, mas foi levado, né? Morreu lá no Egito, né? Então, Isaías, antes profetizou, Isaías 6, vamos aqui, Isaías 43, 14, sobre a advertência. Isaías 43, 14. Assim viu o Senhor que vos redime, São Israel, com amor de vós e a inimigos contra a Babilônia, e a todos lá farei embarcar como fugitivo, os caldeus dos navios, quais se vangloriavam, né? Isso, vangloriavam. Mas o inesperado aconteceu, né? Só que a Babilônia também foi destruída. E aqui foi destruído a Babilônia, foi os Babilônia e Caldeus muito pouco, né? Antes era a Síria, depois foi destruído veio Babilônia. Babilônia veio os medos persas, eu não digo. Ela só lembrar da grande estátua de Daniel. O grande Babilônia, persas, gregos e os romanos. Agora, o Ciro. O decreto de Ciro foi uma proclamação histórica emitida em 538 a.C. pelo rei Ciro Grande, após conquistar a Babilônia, permitiu que os judeus exilados retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo de Jerusalém. Vamos lá para Esdras capítulo 1. Vamos acompanhar. Então, Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, é documentado, viu? Aqui é tanta história, a história lá, a história antiga, uma história bíblica, né? Que nós estamos vendo hoje, né? Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, com isso dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o decreto: o Senhor do céu me deu todos os reinos da terra, me carregou de edificar uma casa de Jerusalém e Judá. Quem dentre vós e todo o seu povo, ser o seu Deus com ele, suba a Jerusalém e a Judá, edifica a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que resta em alguns lugares que habita, onde desse lugar, o ajudará com prata, ouro, bens, gado, afora a cidade voluntária para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de Judá e Benjamim, os sacerdotes, os levitas, todos aqueles que o Espírito de Deus despertou para subir e ficar a casa do Senhor, qual está em Jerusalém. Viu que alegria? O povo diz: puxa, vamos ser de novo, vamos passar todo o reino, não o império, agora que é Espírito Santo. Foi diferente. A profecia se cumpriu. O rei libertou o povo. Pode voltar para as terras. Lá que estiver, vamos a vida. Aí o que o Salmo 126 diz? Aí é cumprido o Salmo 126, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Como é que pode? Nós vamos voltar à verdade, você mesmo? Você, a forma do sonho, embelece a verdade. Então a nossa bolsa cheia de riso. Antes do Salmo 37, alguém é tristeza. Nós pendurávamos nossos arcos do salgueiro, né? E ficávamos lamentando, né? Ah, se eu estivesse lá. Agora não, agora estamos voltando, agora a nossa índia de júbilo. Bom grande nós dizer, grandes coisas foram feitas por eles, né? Então o que aconteceu? Mesmo dificuldade, Deus é a nossa garantia, né? Nesses 70 anos de cativeiro, alguém morou em Judá, né? Lá tinha os povos, tinha os camponeses morando. Não estava lá 100% não, ia por causa da dificuldade, né? Essas pessoas moram lá, elas, para a cidade do terra ficar abandonada deserta, deixou a camponesa para ficar cultivando a terra. Judeus de classe mais baixa, populações rurais, que conseguiram permanecer na terra de Judá durante todo o tempo do exílio, 70 anos. Para você passar 70 anos fora de uma casa e volta bem velhinho, né? Mas só que tinha jovens que foram para lá, né? Jovens, 70 anos. E só em 6 anos favorecendo nenhum mais. É possível ele chegar na igreja tendo por Deus. Não sabiam quem é o autor desse canto. O contexto de Salmo Rabinos é o povo voltando ao cativeiro. Ele fala de passado, né? Presente, ele fala do agir de Deus na vida do povo que voltou a sonhar com dias melhores. Agora sim, vamos voltar para a nossa casa, né? Primeiramente, o Salmo fala do passado cheio de alegria. Aqui diz, né? Ele ficaram assim, né?
nossa boca aberta, né? A boca ficou cheia de rios, né? Como quem sonha, né? Então, a marvelosa notícia é que Deus usou a Ciro e da peste para libertar o povo hebreu. Os hebreus poderiam não querer voltar para cá. Lembrando, hebreus é só mesmo questão de terminologia, né? É questão de até semântica, né? Existem os hebreus, existem os israelitas e os judeus. Só que aqui agora é só judeu, mas é um povo só, os hebreus. Só que na contagem cronológica, de Abraão até Jacó, era o povo hebreu, né? De Jacó até a questão do reino, Judá ficou israelitas, né? Agora de Judá, agora desse tempo para cá, tudo agora é judeus. Está tudo judeu, ele fala mais israelita, fala judeu, né? Então, os judeus que estão lá, hoje lá no templo, né? Então pronto. Esse é um grande testemunho que mostra como o nosso Deus é diferente dos outros deuses, né? A Bíblia fala que quando Deus age, nada pode impedir, né? Isaías 43, a gente leva Isaías 43, achando Deus, o que pode impedir? Você ficou com alguém que sonha? Aí ficou quando ele fica na imaginar alguma coisa que é assim jeito, né? Então quando Deus envia a chuva durante o período de seca, também é um período bom, né? Quando a filha se forma na universidade, com o filho dentro das drogas, depois de acontecer coisas ruins, acontece coisa boa. Isso é um passado cheio de alegria, a gente fala de um futuro cheio de esperança. O crente assim, ele tem um passado de alegria, um presente de alegria e um futuro de esperança. Nós somos assim. Não é para entrar assim desanimado, não. Neemias 8:10 fala: a nossa alegria vem do Senhor. Não é nós, não, a nossa alegria. A alegria que vem não de nós mesmos. Você pode passar por diversos problemas e dificuldades, mas se seu íntimo, a vida espiritual, estiver pouco com Deus, você passa tranquilo. Aí entra lá o Gerardo, Filipenses 4:4, né? Alegrar sempre no Senhor, né? Ali, fala ali, um período muito triste, mas estava muito alegre, né? Sabendo que sempre tudo ia passar e manejou uma paz, se nossa paz está no céu, né? Então a comunidade que voltou do exílio da Babilônia estava passando dificuldades novamente. Eles voltaram do exílio, mas dizendo que tomou conta do povo de novo, né? A restauração foi apenas parcial. Havia judeus se envolveram com o privilégio dos povos, praticar idolatria, esfriaram na fé. Aí vem agora o sentido, Neemias, né? Isso quer dizer o quê? Nós passamos por dificuldade dia a dia, de luta, lágrimas e certeza. O povo de Israel também teve um cativeiro, o texto do mas chegou um dia que mudou a história deles, e as nações reconheceram grandes coisas que o Senhor fez por eles. O versículo, a nação dizendo: puxa, realmente o Senhor fez tudo, libertou eles, estão voltando para a sua terra. Grandes coisas o Senhor fez por eles. E o testemunho que está na lei, talvez alguém esteja esperando uma mudança, uma resposta no milagre. Ele fala: acho que Deus ainda realiza grandes coisas na vida do seu povo. É o passado. E o presente? O presente hoje, ó. Deus fez e está falando. Ele tem que ir lá. A obra de Deus continua, já continua. Deus está nos restaurando. Você não está perfeito, vamos passar dificuldade. Você nunca está perfeito, né, caramba? Né? Mas você está em período de restauração. Né? Você está em mudanças, né? Aí entra lá, segundo Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nós somos que nova criatura, nós estamos nesse processo. O José falou com a princípio, o poder que Deus usa para mudar as pessoas, não é bem nós. Diz como Deus nos constranja. Ele morreu por nós, puxa, ele fez por mim, né? Então ele está motivado com isso aí, né? Então o povo desacreditado, sem esperança, dá mau testemunho, não o povo alegre, tudo sendo alegre, o povo, puxa, o povo quando está em cativeiro, está humilhado, desacreditado, chorando, mas Deus entrou na história, virou, virado de chave, né? Puxa, agora está diferente. Tem gente que olha para você e pensou que você não ia aguentar se comportar. Você, não é parecido que olha, será que vai aguentar se comportar? E Deus agiu. E as nações do povo quer dizer, puxa, Deus superou, Deus deu a vitória. Então o Senhor é Deus de coisas grandes. Ele é especialista em surpreender o que nós não esperávamos. Israel passou pelo exílio, foi arrancado de sua terra, privado de oferecer tudo ao seu Deus. Viveu um longo período de tristeza, alegria e desesperança. Morrer
sedução foram tão grandes que os povos da vizinhança reconheceram que o Senhor havia trabalhado a favor de Israel. Os mesmos lá que viram os israelitas sendo levados a outro, viram o Senhor trazendo de volta, né? Quem testemunhou eles sendo levados, tudo destruído, né? Se eu for ver a imagem da Jerusalém destruída, é tristeza, né? Mas quando vê o povo voltando para construir, alegria. Sabe quantas pessoas voltaram? Tá? Quase 50 mil pessoas voltaram. Se tivesse o mapa do retorno, veria. O retorno. Lá no estado da Babilônia, né? Na área mediterrânea. Para voltar para outro lá, era mais de 1000 quilômetros, né? Tem um mapa do exílio, né? Vamos depois pesquisar. Imagine, com crianças, com jovens, mulheres grávidas, né? Bagagem, tudo. Tinha que levar camelo, jumenta, e aí tinha muitos homens ir a pé, né? Mas só que a vida que a gente está acostumado a ir a pé, né? Então pronto. A própria nação reconhece que o Senhor verdadeiramente é com eles. O Deus de seus pais havia feito tudo aquilo. As promessas feitas a Abraão estavam em pé. Então se dizia a nação, grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, por eles, agora estamos alegres. Agora o versículo 4, ele termina com uma oração. Leia o 4. Termina com uma oração visando o futuro melhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte com as torrentes do Negev. Tem uma imagem aí, que pudesse colocar, um filme sobre, mostrar até para o Miguel, né? As torrentes do Negev, né? Se o Ezequiel pudesse colocar, uma coisa fantástica, milagrosa, no deserto só tem pedra, você não dá nada por aquilo. De repente, vem chove lá na montanha, a água vem as correntezas, como corrente de águas, e eles estão ali, e quando segue, fica coisa, pronto. Assim é Deus faz na vida que está despedaçada, não tem, sua vida está seca. Olha o que Deus faz, né? É a restauração do povo de Israel após o cativeiro da Babilônia. Deserto na guerra. O deserto é seco mesmo. Quando o povo saiu do Egito, eles passaram por esse deserto. E não tinha água. A água era amarga lá, né? Então sei que é tristeza você ver isso aí. Viu? Então, lugares na vida tudo parece seco, né? A vida, às vezes, da nossa oração assim, orações secas, cansados, foi interrompido, esperando a fé fraca, né? Está vendo para ela esse cenário impressionante de esterilidade, diz, sempre na igreja. A água vem chegando, né? É como se fosse ausência de água, a água vem. O Negev é uma região árida marcada pela falta de água. Porém, quando vinham as chuvas, rios temporários surgiam de repente, transformando a paisagem seca em sinal de vida. Menos espera. Aí é só o começo. Lindo é o final, quando tem um final feliz, né? Isso era, quem esperava? Água no deserto. A profecia, né? Farei rios do erro, né? Rios do deserto, né? Isso é concretização, né? Interessante, olha, um deserto. Como é que você tomar banho numa cachoeira de deserto? E olha para outra, e olha para outra, que chove na montanha, e tudo está lá. Coisa maravilhosa, né? Então só um minuto só termina. Isso é, restaura as suas fontes como as deserto do Negev. Viu? Virou mar, né? Quer dizer que o mar, o deserto virou mar. Depois que a água evapora, o milagre, agora o milagre. Interessante, ó. A água foi embora, né? Circulou, assim será dissolvida, né? Ó, flores, né? Lembra? O deserto florescerá, né? É assim que acontece, é tempo novo. O tempo florescer.
faz lembrar também outra. Quem lembra que na Bíblia o vale de sequidão só tinha osso seco? Lá, Ezequiel 37, né? É uma coisa nova, né? Não. Até dizer do caminho de Ashura. Isso aqui é um milagre da natureza, isso só acontece nessa região. Muitos turistas vão para lá. Quão grande é o nosso Deus. Agora, uma passagem paralela é o Isaías 37, o vale dos ossos secos, lembra? Só tinha osso seco. Aí Deus chama Ezequiel e diz: Ezequiel, vamos passear no meio por aqui. Aí quando eu passear no meio dos ossos secos, só tinha osso, milhares de ossos secos. Não tinha vida, realmente tinha vida. Aí ele pergunta para Ezequiel: pode sair vivo desses ossos aí? Aí ele diz: Senhor, tu sabes, eu não sei nada. Tu sabe, então se tu sabes, acho que tu pode também. O que aconteceu? Eu olho para outros ossos começaram a se bater no outro. O que era só osso, os tendões virou carne, a carne virou pele, depois a pele virou espírito. Só tudo no exército. Isso é uma visão que ele tem, uma visão, não é um sonho, né? A visão que ele tinha. Ele disse que Deus foi um exército tão grande, numeroso, que tudo saiu do exército. Ela não tem restauração de Israel também. Israel era seco, né? Israel estava lá em Jerusalém, estava tudo destruído, nada. Aí de repente Deus faz o exército sair, no meio do caminho que ele sai do Êxodo, né? Os escravos saem do Êxodo para a terra prometida, né? Do Egito, né? Lá a Babilônia voltar de novo, agora saiu de Babilônia para a terra prometida. É o Êxodo, o novo Êxodo, né? Deus mostrou um novo caminho para ele. É o que ele fala, né? Foi isso. Vou colocar rios, não tem que sair, vou colocar rios, dizendo, vou abrir um caminho do meio do mar, vou abrir um rio de deserto, vou fazer tudo isso para você, porque eu sou Deus. Eu deu ontem, hoje, vocês são testemunhas. Então, esse é isso. Então, isso, a vez você faz que seja um negueb, né? Porque você pode estar seco, área, sem frutificar, você está sem esperança, né? A oração somente é criar algo novo em mim, faz voltar as correntes, Deus sabe por onde a água deve passar. Isso é a oração dele, né? Restaura, Senhor, nossa sorte com as correntes do Negev. O Negev fala de seco. Lá o vale fala da vida, né? O Negev tinha algo sol. O Negev tinha apenas sol, febres, para chuva. Mas Deus fechou a chuva. No Negev, Deus de águas repentinas. E ambos casos, impossível não muda por força humana. Mas revelação de Deus tem que sair. Quando Deus age, ninguém pode definir. Era profecia que se cumprir isso aí. Jesus não ia nascer lá em Babilônia, nascer no voltar, não. Né? É a linhagem do Messias. Estava tudo preso em Babilônia, né? Depois ia a Grécia, ia para o Alto, tinha que voltar para a sua terra. Era a promessa, né? Era o remanescente, né? Então o que ele nos ensina? Que a restauração não é mágica, é um processo, é doloroso, demorou para chegar lá, está no livro, né? A vez Deus começou a construir, mas ainda não sobrou o fogo final. Muita gente desiste no meio do processo. No Negev as águas não parecem todo dia, mas chega no tempo certo, no tempo da colheita, né? Aí vocês têm no Negev, né? E áreas e vales assim, não produtivas, né? Mas o homem vê o fim. Deus no Senado. Viu? Como diz? Nós vemos o deserto. Deus vê rios, né? Nós vemos dificuldade, Deus vê uma solução, né? Se Deus pode transformar um deserto em correnteza, um cemitério em exército, então nenhuma área na sua vida está além do alcance da restauração de vida. Porque o Deus do Salmo 26, ele faz rios surgir no deserto. E o Deus de Ezequiel é o mesmo Deus de Ezequiel, é o Deus do povo aqui. A profecia de Isaías 43, 19 dizia: eis que faço uma coisa nova, alçarei a luz, porventura não percebeis? Vocês não vão perceber, não? Vou fazer o caminho para vocês voltarem, esperando chegar. Se Israel estava à volta do dia que aqueles gates para os Babilônios, o povo olhava para trás, precancou de Pedro, então eu liberto uma palavra poderosa. Isso é nova coisa para vocês. Deus abre o caminho da destinação. Porém, o caminho do deserto
Deus é lugar de confusão, cansaço, perdição, distração, né? Mas vou fazer um caminho. E quando uma saída humana, Deus cria uma saída sobrenatural. Deus é o Deus das possibilidades, Deus dos impossíveis. Deus vai acontecer o que nós não esperávamos. Que faz bloqueio para você apenas matéria-prima para um milagre, né? Aqui diz, aqui na aplicação, né? Depois de estudar esse salmo, faz uma pergunta aqui, né? O versículo 5 ele faz uma conclusão aqui, uma conclusão, né? Os que com lágrimas semeiam, o jugo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará o jugo trazendo o seu seio. O semeador, quando ele sai para semear, né? Ele sai lançando uma semente, né? Mas tem certeza que vai produzir? Tem certeza, não sabe, depende do tempo. Quem é que é da agricultura, não sei os pais, né? Que é da agricultura lá em Alcara, né? Sabe? Quando o agricultor sai para semear, aí o semeador sai para semear, né? Uma parte está no meio do caminho, aí ele onde é que é? Está no meio do caminho, eles espinham, solo rochoso e boa terra, só passa sol. Tem que acertar, né? Aí quando cai em boa terra, produz também. Diz que Jacó, quando saiu na terra do plantador, ele lançou semente e veio a mudança. Então tudo que ele tem, joga no terra. Se ele perder, ele vai sem ganhar, vai ser abundância. O Salmo 26 não é apenas uma história israel, o Salmo 36 não é uma história aqui contada, né? Está tendo um retrato de muitos momentos da nossa própria vida. Então nós, em algum meio, passando por onde está a Babilônia, tempo difícil, né? Guerra, estação seca, lágrimas, processo doloroso e semeadura. Fé se restaurar imediato. Mas também podemos acompanhar o quê? Restauração, processos, alegria depois do choro. O que o Salmo fala? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para vencer. Então, não há alegria, não há depois do choro vem alegria. Então não há sofrimento permanente. Sempre dito, né? O sofrimento é igual os poemas do Salmo. O sofrimento tem presente, tem começo, ele tem meio e fim. Então, todo sofrimento tem um final acabado. Então, eu aprendo que Deus pode restaurar o que parecia perdido. Assim como ele restaura o oceano, ele restaura vidas. Talvez ele deixar escrever nossa vida. Sonhos que não foram realizados. O que você espera da sua vida? O que você espera da sua vida? Seu sonho para se realizar, o que você está esperando, né? A sua fé está enfraquecida, Deus pode fortalecer sua fé. Relacionamentos feridos, né? Esperança cansada. Então Deus ainda muda a história possível. Aprende que o meu deserto não é permanente. Tudo passa. Até eles passaram 40 anos de deserto, mas mesmo assim não chegaram, né? O que era certo, com certeza. O que era seco, rios, pareceram rios. Não deu por uma administração fiz como um desafio final. Não é o final, você está passando um processo. Deus ele trabalha em lugares improváveis. Eu aprendo que milagre não significa derrota. Só não ignora o sofrimento, mas ensina. Lágrimas podem regar. Semente. O sofrimento não cancela, a promessa. Às vezes Deus está produzindo colheita no visível. Aprende que precisa continuar semeando. Mesmo chorando, o semeador continua andando. Aplicação na prática. Mesmo sem entender, eu vou confiar. Diz o texto aqui. Diz que com lágrimas semeia, com justo separado. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. É andando e chorando. Ele não para não. É dinâmico, ele sai andando. Continuar andando, confiando. Eu comecei a confiar lá na frente. Eu cansei de confiar em Deus, vou descansar aqui. Não vou mais confiar em Deus. Então, andando, é o processo, né? Mesmo ferido, estou obedecendo, porque Deus quer o que? Nossa perseverança. Aprende que Deus tem um tempo de júbilo. O salmo começa com lágrimas, mas termina com colheita. Me ensina o quê? Minha dor atual não define o meu futuro. Nem Deus que permite o processo também vai ajudar na restauração. Um braço quebrado, né? Vem a restauração. Então isso está bom, é um processo, né? Conclusão final do Salmo 26. Conclusão final.
visitação de cativeiro, desertos, lágrimas, noite difícil, mas também um Deus que restaura a sorte, faz vir no deserto, transforma lágrimas em semente, leva alegria aos que permanecem fiéis. Se hoje eu estou triste, né? Desanimado, né? O Salmo ensina, eu tenho que continuar andando, semeando. Se eu estou percebo, o Salmo ensina, esperar pela torrente do deserto. Porque a história não termina no versículo da dor. Termina o quê? Final de alegria. Trazendo o quê? O júbilo, com alegria, o seu seja. Nunca desistir no meio do processo, porque Deus vem transformando lágrimas em testemunho. Eu vou finalizar com Romanos 15:4, para nós irmos para casa com essa mensagem de esperança. Essa mensagem foi lida agora, Romanos 15:4, eu fiz escrito também no ano 1, achando o século 21, né? Já passaram 20 séculos, e essa mensagem que eu li aqui do Salmo, ok? Foi há mais de 1000 anos atrás, né? Então, representa 1000 anos para trás, 1000 anos para frente e hoje. Pois tudo quanto outrora foi escrito assim, por quê? Paciência pela consolação das que temos esperança. Tudo foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedendo da Escritura, mantenhamos esperança. Uma palavra de esperança inspirada feliz. A esperança não nasce da ausência de dificuldade, mas da certeza que você não caminha em direção. O que parece demorado hoje não significa abandono. No ano 15:4, a ideia é que as histórias promessas na mente da Escritura que nós estamos ouvindo faz tempo, né? Por um, por outro, né? Não vem, não vai, né? Viu o Mohamed, viu o Miquel, viu o Gerardo, viu o Autorizé, viu o Miguel. As promessas na mente da Escritura servem para sustentar o coração quando a resposta não chegou. A perseverança é construída aos poucos, e a esperança continua viva mesmo em dias incertos. Para você não veja tudo mudando agora. É um dia difícil não define toda a história. Costuma passo de cada vez, aqueles que parecem silenciosos, mas é assim, podem estar formando força, clareza e recomeço. Voltará com júbilo, né? Na colheita, né? Quando nós estamos orando na nossa igreja, na restauração, Deus vai agir. Deus é o Deus presente e passado, é o Deus que age. Nós estamos esperando uma mudança da igreja, Deus vai agir. Vamos esperar aguardar como isso vai acontecer, porque Deus é que age. As orações de vocês, ó, restaurar, Senhor, a nossa sorte, né? Eu vou voltar na alegria, né? Então ele pode se terminar como assim, foi feito, grandes coisas Ele foi por nós, por isso nós estamos alegres. Então a nossa fase agora é de alegria. Vai ter mudança. Mas por enquanto eu vou ficar triste, é alegre, não é assim? A nossa constância é alegria. Não é pisando, não. O creme para estar desanimado. Lembre-se, nossa alegria não vem de nós, mas de Deus. Amém, irmão? Amém. Vamos ficar em pé, caminhar alegre, né? Andando, caminhando para casa, com alegre, sabendo que Deus vai operar nossas vidas, né? Não sabemos como, mas Deus vai agir. Não sabemos como vai ser. Deus vai fazer a mudança acontecer. Vamos apenas crer esperando essa promessa de Deus. Olha, obrigado a Deus pelas suas promessas. Realmente eu não falo, mas a tua palavra, né, é a verdade, realmente. E tu também está se cumprindo, Deus. A verdade que nós explicamos na Bíblia, a palavra, é sobre a cidade, o cumprimento das profecias. Então possamos também nos alegrar com tudo isso que Deus tem feito na nossa vida, começar com a salvação. Deus fez muito por nós. Nós estamos aqui no caminho da vitória. Com certeza nos ajudar, se Deus superar desafios no dia a dia, se Deus vai restaurar, se Deus não se só como fez no passado. Confiamos que é Deus que vem nos ajudar, nos promover, pois confiamos em Ti, na Tua palavra, nas Tuas promessas que nos falam. Meu Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Por tudo, fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Obrigado.